Olá, Fran, seja bem-vinda. Muito bem-vinda aí para nossa live de hoje, né? O nosso encontro. A gente começar a dar play na nossa sexta. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos, bem-vinda, bem-vindo. Só aguardar aí o pessoal receber as notificações aqui do Insta. A gente já inicia com o bate-papo de hoje sobre bissexualidade, né? Preconceitos e possibilidades. Obrigada, Fran. Esse tema, na verdade, gente, já contextualizando, né, o que a Fran está parabenizando aí pelo tema da live de hoje, é um tema que veio a mim pelos seguidores, na verdade, por uma seguidora em especial, pensando aí na bissexualidade feminina. Mas aí, diante desse mês de junho que a gente vem aí trazendo temas relacionados à pessoa LGBTQI+, achamos por bem trazer o tema da bissexualidade a pedidos e também pensando aí, contextualizando, vindo ao encontro desse mês, que é um mês de luta, né, pelos direitos da pessoa LGBTQI+, né, de todas as possibilidades de sexualidade. Então aproveitem, enviem aí para os amigos, para as amigas, compartilhem essa live, que as pessoas possam acessar esse momento de bate-papo e vem com a gente para esse momento. O Rodrigo já entrou aí também, porque para esse momento de hoje, para abordar esse tema tão importante, em que eu recebi aí também algumas perguntas. Quem tiver perguntas, comentários, fiquem muito à vontade. A ideia é que a gente poder interagir, poder bater um papo sobre esse tema, né, da bissexualidade. E eu vou chamar para me acompanhar nessa conversa de hoje um psicólogo, um profissional excelente e um grande amigo também, o psicólogo Rodrigo Gouveia. E vamos lá então. Aqui aguardando o Rodrigo entrar também para a live. Oh, Olá, chegamos. chegamos! Muito esperada essa live, né, Rodrigo, para gente. Sim, Preparada com muito carinho aí para os nossos seguidores. E vou te passar a palavra para você se apresentar, para quem ainda não te conhece. tá bom. Tem um mês que a gente está tentando preparar, né? Assim, vendo data e colocando tudo em ordem, né? Obrigado pelo convite. Acho bacana demais a gente estar falando sobre esse assunto hoje, nessa semana tão especial, como você já falou, né? Numa semana pela luta dos direitos, uma semana sobre empoderamento, uma semana sobre visibilidade. E eu acho muito bacana a gente falar sobre a visibilidade bi, porque é uma visibilidade que às vezes não é vista, né? Ou seja, não tem visibilidade, né? Me apresentando, eu sou Rodrigo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou psicólogo já há 10 anos, eu sou terapeuta de família e casal, arte terapeuta, eu sou sexólogo e sou terapeuta afirmativo. O que é o terapeuta afirmativo? É aquele terapeuta, e não é uma linha da psicologia, mas é uma forma de se pensar psicologia a partir de um olhar e um respeito e um carinho maior e um conhecimento maior com a população LGBTQIA+. Né? Então, a terapia afirmativa vai falar um pouco disso para a gente pensar e ter todo esse cuidado e esse carinho aí com toda essa população. Então, hoje vamos falar um pouquinho disso para que a gente possa pensar nesses vieses da sexualidade, né? Esses lugares da sexualidade. Uhum.
Que bacana, Rodrigo. E aí, pensando nessa ideia do afirmativo, assim, né? Se tu puder contar um pouquinho para nós, eu entendi com relação a carinho, ao respeito, mas por que Aham, será que é tão importante, né, a gente ter esse tipo de método na terapia? Não sei se as pessoas, a gente que é profissional da sim, área, que já tem essa experiência, para nós é bem claro o motivo, mas talvez para quem aham, esteja assistindo não entendeu muito bem assim a importância de ser um terapeuta afirmativo sim, com essa comunidade, com esse público, né? sim. É importante, sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente teve a eleição do conselho ano passado e teve uma chapa, por exemplo, acho que foi ano passado, se não me engano, ou ano Foi. retrasado, mas acho que foi ano passado, Uhum, né? uhum, E teve uma chapa tanto a nível federal, como teve a nível de alguns estados, como aqui do Rio, uma chapa com psicólogos apoiando, por exemplo, a cura gay, né? uhum. E esse processo de tentativa de uma cura gay, como se o gay, o LGBT, fosse algo errado, né? E tudo mais. Então, como é importante a gente ter terapeutas que vão pensar sobre o assunto, até primeiro para a gente quebrar isso, e segundo, para melhor entender essa pessoa, né? O LGBTQIA+, ele tem questões que são dele, ele tem questões que são próprias dele, né? Por exemplo, nós estamos aqui, a gente pode até falar, por exemplo, sobre pessoas trans, mas nós não somos trans, né? Mas a gente vai estudar para entender e melhor entender, mas é dar essa voz. Então, quando a gente está falando de, 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 de por que a necessidade de uma terapia afirmativa, é para a gente poder dar voz, é para a gente entender. Todas essas letrinhas têm questões aí, né? Todas essas letrinhas que tá nesse palavra que cada vez aumenta mais, né? Ela tem uma Uhum. importância. E se a gente não olhar para ela com esse grau de importância, se a gente ficar no discurso que todo mundo é igual, mas aqui eu não tô vendo orientação sexual, eu não tô vendo identidade, eu respeito todo mundo por igual, é muito perigoso, porque a gente não vai ver as pequenas coisas de cada letrinha e as necessidades Sim. que a gente tem de olhar cada uma dessas letrinhas, né? Uhum. Então, por isso o terapeuta afirmativo, para que ele possa ter esse melhor olhar sobre essa cultura LGBTQIA+, para trabalhar a questão da homofobia internalizada, para trabalhar a questão da aceitação, da autoaceitação. Isso. Foi isso que eu pensei como uma palavra-chave também, quando você disse, né, sobre a afirmativa, a aceitação. Porque a gente sabe, enquanto profissional, né, e bem colocasse aí que a gente não está muitas vezes num lugar dessas letrinhas, mas vai entendendo como profissional, a gente percebe essas histórias, né, dessas pessoas, claro, cada um na sua individualidade, na sua vivência, tendo pouca aceitação, né, muita exclusão. Aham, Então, uma dificuldade muitas vezes de ser quem é justamente por conta da sua sexualidade, da sua maneira, porque a sexualidade é um modo de estar, né, de ser no mundo, então é sim, algo muito amplo, não se foca ali na prática sexual em si, né, na aham, relação sexual, então é um sim, jeito de ser. E aí não tem essa aceitação, então que o terapeuta não seja mais um ambiente, mais uma pessoa que vai estar ali de alguma forma excluindo ou julgando, sim, né? Enfim, tem muitas coisas envolvidas, valores dos terapeutas, como você disse da eleição uhum, passada, inclusive, porque tem também sim. essa fantasia, né, de que é psicólogo e vai super aceitar todo mundo. E não é bem Não. assim que acontece, né? Sim, infelizmente, né? Que Sim, bom que essa chapa assim, foi quase a sim, menos votada, mas ainda teve, sim, alguns votos, o que é sim. preocupante, mas foi quase a menos votada, né? Então, que bom que nós, psicólogos, temos feito o dever de casa, né? Temos feito o dever de conseguir a inclusão, mas além da inclusão, de pensar sobre, né? De ter respeito por cada uma dessas pessoas, né? Que bom. Exatamente. E aí nós escolhemos então falar hoje especificamente da letra B, né? De todas essas Uhum, letrinhas da bissexualidade, a pedidos, né? E também por entendendo que, como você até comentou um pouco anteriormente, tem, né, as suas especificidades, as suas diferenças.
E até a gente recebeu algumas perguntas com relação a isso. Mas aí, Uhum, se você puder, né, Rodrigo, trazer um pouquinho do claro. conceito de bissexualidade, o que que a gente entende por esse conceito? Tá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a bissexualidade, ela está dentro da orientação afetivo-sexual, né? Quando a gente Uhum. tem lá as letrinhas, que são muitas, LGBT, algumas, e aí o pessoal faz um pouco de confusão, porque algumas são letras da orientação sexual, afetivo-sexual, e outras são letras da identidade sexual, da identidade de gênero. Então acaba Uhum. confundindo algumas pessoas, né? Então, a bissexualidade, ela é uma... Então, a bissexualidade está dentro dessa orientação afetivo-sexual para a gente pensar o seguinte. A orientação afetivo-sexual fala de atração, né? Se eu me atraio por uma pessoa do sexo oposto, eu sou heterossexual. Se eu me atraio por uma pessoa do mesmo sexo, eu sou homossexual, homoafetivo e por aí Afetivo. vai, Uhum. né? Se eu me tenho a atração pelos esses dois gêneros, eu sou bissexual. E aí a gente entra numa coisa ampla, porque e acho que a gente não dá conta de trazer aqui, porque acho que seria só uma live só sobre a diferença entre bi e a diferença entre pan, que é uma conotação mais nova e Uhum. mais recente, mas só para a gente abrir rapidinho, o pan ele vai considerar que ele tem atração por diversidade dos gêneros, né? Então ele está fora dessa coisa binária, porque quando a gente está falando feminino e masculino, macho e fêmea, como a gente está falando dessa coisa, a gente está falando de uma expressão binária. Então o bissexual ele está dentro desse lugar do binário, né? Uhum. Diferente do pan, que ele está dentro de uma questão, ele está dentro, ele tem uma atração mais abrangente nesse sentido. As duas coisas se confundem às vezes, sim, tá? O bi e o pan, Uhum. tá? Mas Então, são o coisas PAN, diferentes, ele pessoas não, diferentes. aham, ele não, digamos assim, vai se apegar a essa questão de gênero. Ele se sentiu atraído Exato. pela pessoa, é isso aí, Sim. né? E o Sim. bi, O bi, ele considerando tá no que é. binarismo. Isso. Isso, ele tá no binarismo. Então é comum a gente falar que o bi, ele se atrai por homem ou por mulher. Embora é muito mais amplo, né? A gente tem uma outra questão aí envolvida a sexualidade. A gente não tá só nisso, mas é muito comum o bi estar reduzido dessa forma, né? Esse binarismo. Enfim. Uhum, entendi. E É. aí já veio uma pergunta aqui, na verdade a gente recebeu Aham. algumas perguntas nas caixinhas e aproveito aí para agradecer todos que estão participando, mas aí uma pergunta da Fran a respeito de se é correto a gente pensar a sexualidade como um espectro. E aí até Uhum. tinha alguma pergunta assim relacionando justamente Isso. isso também assim do, é possível ser 100% hétero, 100% Aham. homo, né? Essas Sim. nuances assim. Tá. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de fechar o conceito. Eu acho que é a Uhum. gente repensar e refletir sobre. Então, sim, é correto pensar que a sexualidade como um espectro, né? A gente tem estudos lá de trás do Kinsey, por exemplo, que vai pensar, né, e aí eu não lembro se ele começa do um ou do zero, mas ele vai pensar, ele fez uma grande pesquisa com muita gente, perguntando se a pessoa era acho que de 0 a 7 ou de 1 a 7, eu não lembro direito se é 0 ou 1, sendo uma pessoa só tendo atração pelo oposto, e 7 a pessoa tendo atração pelo mesmo gênero, né? Pelo mesmo sexo. E aí, tudo que tá aqui nesse meio, o de 2 até o 6, seria essas variações. Seria as variações da sexualidade, né? Um bi mais tendendo a ser homossexual, um bi mais tendendo a ser hétero, e por aí vai, né? Assim, com muitas aspas, isso tudo. Mas eu gosto de uma definição de um seriado que eu vi recentemente, que é o Love Victor, que é um seriado que veio do filme Love Simon, e lá ele falou assim: eu pensei que sexualidade era algo mais fácil, era algo mais linear, era algo mais tranquilo. Mas eu estou percebendo que sexualidade é como um show do Circo de Soleil, né? É um show que tem palhaços, um show que vai aparecendo um bando de coisa ao mesmo tempo.
E aí eu fiquei pensando nessa descrição que ele deu, é um seriado, né? E aí eu fiquei pensando, não é que a sexualidade é confusa, porque o show do circo não é confuso, eles têm uma organização, né? Só Uhum. que a sexualidade tem uma certa organização, só que a gente tem que pensar que a sexualidade ela tem esse misto, ela tá aí com Sim. muitas variáveis, né? Então, a Aline Sardinha, que é uma grande sexóloga, ela fala que a sexualidade não é estática, mas ela Isso. tende a ser estável, né? Ela tende a ser Uhum. mais estável, mas ela não é estática. Então, a gente vai pensando sobre sexualidade o tempo inteiro, né? O tempo Sim. inteiro a gente vai falar sobre sexualidade. Então, concorda aí com a pergunta que é um espectro? Que é isso, né? Pode ser fluido nesse sentido, né? Sim. É, foi o que eu pensei também quando ela colocou que sim, vai ao encontro do que a gente entende, né? E até a exemplo da Sim. tua caneca, e aí eu também lembrei, você falou do Uhum, circo, sim. falamos, aí Uhum. eu lembrei do arco-íris, e pensando né, entre o branco e o preto tem muitas cores, tem muitas Aham. possibilidades, e por isso até que as letrinhas vêm aumentando. A gente vai, como você disse, abrindo as possibilidades. E Aham, até por sim. isso que a gente pensou no título para a live em colocar possibilidades, né? Em não ficar Sim. focando somente no que a gente sabe que tem o preconceito, a discriminação, Aham. né? Sim. Mas pensando também Perfeito. como que se pode ser vivida essa sexualidade, né? A sexualidade de cada Uhum. um. Muito bom. Sim, perfeito. E aí a pergunta da caixinha, né? Que uma pessoa ela pode ser 100% bi, 100%. Isso. É subjetivo, é da pessoa, né? Uhum. É como ela está se identificando, né? Ela está se identificando como, né? Então, ok, Sim. pode ser sim 100% hétero, 100% homo, por que não? É, e pode chegar algum momento da vida, eu vivi sempre como hétero, e daqui a pouco tem alguma, né, se sente atraído, Aham, e aí pode ter essa confusão, essa tentativa de se colocar na sim, caixinha, né? E aí quando a gente tem essa aham, compreensão um pouco mais ampla, como você traz, talvez sim, até dá uma tranquilizada. Mas acho que pode acontecer em algum momento, né? E tem muito isso aham, das sim. pessoas questionarem, né, a sociedade de forma geral, assim, mas você não ficava com mulher, agora fica com homem, como que é Isso, sim, isso? E até veio uma aham, questão aqui também para nós agora, de uma pergunta, deixa eu só aham, resgatar aqui, tá, que tem a ver com isso, assim, em termos de relacionamento, se a pessoa é pan, se a pessoa é bi, tá. quando ela se interessa por alguém transgênero. E aí eu acho que tem a ver com o que você disse da confusão, assim, de orientação e de identidade, porque Aham, o transgênero, né, ele se coloca aí com uma certa identidade, né? Ele nasceu sim, biologicamente, por exemplo, mulher, com, né, órgão sexual uhum, feminino, e aí, não, mas se identifica com um gênero, né? Tu pode falar um pouquinho disso, aham, masculino, e aí qual a sim, identidade que vai perfeito, assumir, né? A pessoa sim. pergunta, é A bi, gente é até pan? Uhum. Sim, a gente até coloca esse biológico como aspas, né? Porque na verdade ela já nasceu assim. Ela Sim. já tinha essa estrutura, né? Assim, só que didaticamente a gente coloca esse biologicamente porque Uhum. é o que quando sai lá da barriga da mãe ou de outras partes da mãe, né? Né? Ou do pai, né? E se pensa numa pessoa trans, Sim. quando sai essa criança de acordo com ter o pênis ou não pênis, É, o né? Ela corpo, vai né? A gente ter, pode vai pegar, ganhar talvez. né? E Uhum. aí biologicamente nesse sentido, mas com muitas aspas que ela já é ali, já é uma mulher ou já é um homem. Mas sobre a pergunta na Gabi, assim, eu acho que é muito subjetivo. Eu acho também que confunde, sim, tem aí uma coisa se essa pessoa está se relacionando, mas é subjetivo porque a gente não sabe como que essa pessoa trans está se definindo no conceito ou como se ela está fechada ali, né? Se ela é trans, mas ela é fluida ou não é fluida, e por aí vai. Então, acho que tem muitas nuances disso tudo para Uhum. gente pensar, então não dá para responder se essa pessoa, no caso, é uma pessoa bi ou pan. Eu costumo dizer que bi e pan, deixa a pessoa responder. Deixa a pessoa, né, Porque, aham, ela deve se ter ali identificar, né? um conceito que ela mais se identifica. É,
Eu lembrei Sim. de um exemplo, mas aí é porque eu conheço as pessoas, né? No Uhum. sentido assim, de um transgênero masculino, ou seja, nasceu com, né, um corpo feminino e aí se identifica Aham. como homem, como masculino, Sim. e tem uma relação com uma mulher. Então, nesse sentido, as identidades, né, é uma identidade Aham. masculina com uma identidade feminina. Então, aí a gente tem Sim. uma relação hétero, naquele momento, como você disse, não Naquele quer momento. dizer, né? Sim. Então, naquele Sim. momento, mas tem essa muita confusão, tá? Mas não é uma mulher? Não, não é uma mulher, porque é um Aham. transgênero masculino, é uma identidade Sim, isso aí. masculina, né? A gente tem Uhum. que olhar para Perfeito, essa né? identidade. Sim, Show. sim. Enfim, mas a orientação é essa, né? Assim, do bi, pra gente até ir para as dúvidas sobre o bi de fato, assim, o bi ele vai ter essa atração pelo gênero masculino e feminino, né? Pelos Então, por dois. isso esse Uhum. bi, né? Tem esse lugar aí. Uhum. E eu tenho preferido também utilizar isso de gênero, porque eu acho que daí ajuda a pessoa a entender, porque o sexo ainda fica muito nisso do corpo, Uhum. né? Sim, Então ajuda a entender. sim. Ok. E então, assim, pensando no bi, né? Voltando Uhum. especificamente, assim, o que que você tem visto em consultório? Questão de tem muitos mitos, né? Já ouvi mito do tipo, Uhum. ah, mas é que a pessoa tá indecisa, ela nem sabe o que ela quer, por isso que tem dia que ela fica com homem, tem dia que ela fica Aham. com mulher. Será que é por Sim. aí, assim? Uhum. Tá. Ouço muitos mitos, não só no consultório, mas amigos e Uhum. Na pessoas, e a vida, gente vê né? também na mídia. Eu tenho, Uhum. por exemplo, logo de cara, eu cito o exemplo do, do, do ex-namorado da mãe do Neymar. Por mais que, por Uhum. exemplo, não estou aqui para julgar, porque quando envolve dinheiro, não dá para julgar mesmo, né? Assim, muita gente colocou se ele estava com ela só pela questão financeira, e aí ele já vê o preconceito, né? E tudo mais. O próprio Neymar colocou lá, chamando de viado, chamando de não sei o quê. Então, Sim. é um bom exemplo para a gente pensar como já é um mito, né? Que o bissexual ele pode se relacionar, né? Que é uma fase, né? E aí olha como é interessante como a mídia coloca, né? Quando somente o homem sai, né? E fala que é bi. A mídia não ouve que ele é bi. A mídia, de certa forma, ouve que ele é viado, né? Coloca lá, é um viado que não se descobriu, que ainda está descobrindo, que qual é a fase, né? Então, é Ah, que muito talvez comum não se questionar. assuma como viado, né? Como homossexual. Exato, né? Uhum. Sim, exato. Um pouquinho antes da live, uns 2 minutos antes, um amigo me mandou mensagem, né, viu a divulgação e mandou mensagem, dizendo que tinha uma dúvida. Ele falou assim, e aí, olha como o mito pode estar dentro até dos próprios bissexuais. Que ele conheceu, ele é meu amigo homoafetivo, e aí ele se relacionou, conheceu um rapaz para se relacionar, e o rapaz falou que ele era bissexual e que tinha fases que ele tinha mais interesse por mulheres e fases que tinha mais interesse por homens. E aí meu amigo preferiu não ficar nessa relação porque ele ficou com medo disso. Acredito muito que essa pessoa, e aí não tem como julgar porque eu não ouvi direito o caso, né? Assim, não era um caso específico, está se permitindo se descobrindo. Né? Então, um dos mitos sobre a bissexualidade é que ele é confuso, que é uma Uhum. fase de transição, né? E até rolou uma pergunta na caixinha, né? Se não seria um degrau para a homossexualidade, Isso. né? Não, né? Assim, a homossexualidade é homossexualidade e bissexualidade é bissexualidade, assim. A gente tá falando de dois fenômenos diferentes e que tem muito mito, o mito da confusão. Ah, Rodrigo, alguns homossexuais, antes de se identificarem melhor como homoafetivos, como homossexuais, eles passaram por uma certa confusão? Talvez sim, porque é cultural, a gente tem um misto dessa cultura. Esse mesmo seriado que eu acabei de falar, acho que nem saiu no Brasil ainda direito, tá? Que é o Love Victor, é, 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 tem uma mistura ali,
né? Ele tenta ficar com uma menina, ele tenta fazer um movimento, ele tenta fazer uma série de coisas até descobrir que de fato ele era homoafetivo. Pode ser que ele seja bi também, depois no futuro ele vai descobrir, pode, como a gente falou, a sexualidade ela não é estática, tende a ser estável, mas a gente não precisa fechar tudo em caixinhas. A gente precisa Uhum. pensar sobre o fenômeno, né? Enfim. Então, o mito de ser confuso, o mito de ser uma fase, tem também o mito de que ele não vai ser monogâmico. Então, muita gente tem dificuldade em se relacionar com o bissexual porque acha que ele não vai Sim. ser monogâmico, Foi o que eu pensei, né? por exemplo, desse exemplo do teu amigo. Fiquei aqui pensando, mas será que ele tinha uma Uhum, expectativa de um relacionamento mais estável, que daí ele não quer, de repente, ser uhum, abandonado por outro gênero, por um outro interesse, né? E esse mito também perpassa outras sexualidades, né? Isso de, ai, vai aham, ser uma pessoa, sempre vai tender a um relacionamento aberto, coisas, né, nesse sentido, sim, assim. E de novo, não julgando, mas compreendendo que às vezes tem esses estereótipos de que não vai ser monogâmico, não vai ficar num aham, relacionamento, sim, né, estável. Aham. sim. E aí o bi, até a Franco fez um comentário aí, né? Que escuta muitos amigos bis, a pressão da sociedade, da família, para que tenha uma escolha em ficar só com homens ou com mulheres, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Eu super concordo com ela que tem essa pressão, porque tem sim um certo descrédito mesmo, Uhum. uma certa estigmatização, né? Assim, e vai além da confusão, né? Vai além, porque, de novo, se tende a colocar em caixinhas. Quando uma ministra vira e fala que homem usa azul e mulher usa rosa, menina usa rosa, a gente está colocando em caixa a sexualidade. E isso é muito comum de se acontecer, incluindo com bi, né? Então, né, eu estou assistindo uma outra série também que tem um personagem bissexual que o avô virou para ele e falou assim: ah, que bom, já que você é bissexual, você pode então ficar com mulheres e aí fica todo mundo confortável, né? Só que não é Uhum. assim, você não escolhe por quem se apaixona, né? Eu sempre Sim. cito a música do Teatro Mágico, de uma banda chamada O Teatro Mágico, a letra diz o seguinte, né? Por que que o mar não se apaixona por uma lagoa? E aí ele próprio responde, porque a gente nunca sabe de quem vai gostar, né? A gente nunca sabe de quem vai ter essa sensação e esse gostar. É claro que algumas pessoas vão dizer que o amor você escolhe sim, que a paixão você escolhe, e por aí vai, né? Mas a gente está Uhum. falando dessas caixas que a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Então, né, outro mito também que a gente pode falar, que é o do 50%, 50%. Que o bissexual Aham. ele vai gostar 50% de mulheres e 50% de homens. Também é um mito. Por quê? Né? Tem bissexuais que eles vão ter atração por ambos os gêneros, por ambos os sexos aí, por ambos os gêneros, só que eles vão se encantar um pouco mais por um outro, por um a mais, sabe? Então, não precisa ser essa fechadinha. Então, eu ouço muito no consultório uma coisa que é tipo, sou bissexual, me sinto bissexual, mas eu me relaciono muito mais com mulheres, me relaciono muito mais com homens. Uhum. E ok, né? Isso não é, não tem problema nisso, muito pelo contrário, né? Assim, é a pessoa se conhecer nesse sentido. E não vai ser, às vezes, 50%, né? Até porque, lembrando lá da palavrinha que a gente falou, orientação afetivo-sexual. Isso significa que vai ter pessoas que vai ter mais atração afetiva por um gênero ou por outro, e pessoas que vão ter mais atração sexual por um gênero ou por outro, Uhum. E né? que às É vezes claro que pode isso, combinar os dois elementos ou não, né? exato, sim. Uhum. E que isso, no consultório, a gente vai trabalhar um pouco isso, né? Como ter essa relação, né? Eu vi uma vez de um paciente ele dizendo que ele sempre sonhou muito, ele é bissexual e sempre sonhou muito se relacionar com mulheres, mas ele pôde perceber que ele tem mais atração por homens e ele foi até quebrando isso, porque a cultura do mais fácil se relacionar com mulher, né, estava ali. Então ele desejava uma Isso. relação com mulher muito por isso, né? Uhum. Eu fiquei pensando nisso também, até que ponto as influências das pessoas com as quais
essa pessoa se relaciona, né? A família, os Sim. amigos, até que ponto ela pode expressar que ela é bi, porque tem Aham. aquela situação da aceitação que a gente falou inicialmente, ela vai se Sim. sentir aceita, ela vai se sentir punida. E aí, às vezes, tem isso, né? Para ela chegar a, não, eu sou dessa forma, eu tenho mais atração. Isso que aparece em Aham. consultório é mais difícil de, Sim. às vezes, levar para certos ambientes em que ela vai ser julgada, em que ela não vai ser Sim. aceita. Ah, lá nos amigos. Ah, mas hoje eu tive com, né, com um gênero, agora com outro. Como assim? Aham. Sim. E Perfeito. tem Né? essas questões Sim. também que às vezes dificultam a pessoa de viver a sua sexualidade de uma forma Uhum. mais espontânea, mais Sim. livre, né? Sim. Quer ver uma coisa que acontece, né? Do preconceito que as pessoas têm com o bissexual, quando uma mulher que ela veio de relacionamento, um relacionamento lésbico, né? Ela se relacionou com uma outra mulher e agora está no relacionamento com o homem. Se esse homem descobre que lá no relacionamento ela era ativa, ou seja, ela penetrava muito mais e tudo mais, esse homem pode às vezes dizer: opa, então você não gosta de ser penetrada de fato, como é que você vai entrar em relação comigo? Uhum. Mais ainda quando é um homem que numa relação homoafetiva ele era o passivo. Ué, mas você dava pro cara que você tava, e como é que agora você vai sentindo vontade não de dar e tudo mais? Ou seja, olha como a gente tem que ter esse cuidado, porque tá tudo muito envolto desse preconceito, né? A Uhum. postura da sexualidade também traz muito esse lugar e algumas pessoas vão ter o preconceito, né? Sim. Enfim, então o bissexual ele pode ter prazer, ele tem prazer, né? Independente se ele não está também rígido numa postura de mas é porque eu era mais ativo ou passivo na outra relação, então se eu me relacionar com uma mulher, eu não vou ter isso. Não, pode ter, por que não? Por que que não pode ter? Né, a inversão, como tem, né, quem não sabe o que é inversão, é quando a mulher penetra o homem, né? E pode ter uma série de coisas, porque sexualidade não está só na penetração pênis-vagina, ela tem Uhum. uma a pessoa precisa concordar e aceitar e se conhecer, né? Mas Sim. é um preconceito em relação a essa pessoa que às vezes é mais afeminada, por exemplo, né? Uhum. E ela é bi, mas afeminada. E aí a sociedade vai olhar e vai falar, ó, seu marido é viado, né? Sim. E tudo mais. Olha como a família e a sociedade vai, às vezes, muito levantar tabus, né? Uhum. É, que daí entra o que a gente estava falando, que a sexualidade é um jeito de ser, um jeito de estar, e aí como que esse Aham. ambiente acolhe esse jeito ou não, né? E até que Sim. ponto, depois fiquei pensando, que é da intimidade da pessoa ou que é de ela expressar, né? Às vezes tem aquilo, né? Já recebi um cliente assim, mas eu preciso contar para quem eu vou contar dessas questões da Aham. sexualidade mesmo, né? Então, Sim. até que ponto isso é importante para a pessoa, ou ela quer deixar mais na Sim. intimidade do que ficar Uhum. trazendo isso a público, né? Então, é Perfeito. direito dela também deixar na intimidade, não precisar, de repente, responder se o esposo, né, é Sim. gay, esse tipo de comentário, né, Rodrigo? Aham, perfeito. E um último mito que eu listei, tem vários outros, tá? Possivelmente, Uhum. mas o último mito que eu listei e lembrei agora é de achar que o bissexual, ele é hipersexualizado. Que ele só Uhum. vai pensar em sexo porque como tem aí duas... tem maior número de pessoas que ele vai se atrair, né? Porque já que eles têm a questão homem e mulher, então muitas vezes vai pensar que ele é hipersexualizado, que ele é duas vezes mais, né? E não é, né? Assim, por que seria? Né, ter essa hipersexualização. E aí, por isso que também respinga lá naquele mito que a gente já comentou, dele ser monogâmico. Né? Bissexual pode ser Uhum. monogâmico. Né? Ele tem esse direito e querer também. Se ele quiser ser tiver uma relação monogâmica, ele pode ser, porque ele não. Eu até coloquei no meu status, não sei se você viu, Ju, uma eu sei que foi ironia, eu sei que quem criou o status foi uma visão de ironia, mas eu questionei essa ironia, por quê? Porque o link era o seguinte, né?
vamos cancelar sua carteirinha de bissexual. Porque Hum, você eu tá acho que eu 45 vi. dias beijando um gênero e Uhum, agora você tem que começar a beijar outro gênero. Não necessariamente. Bissexual, eu sei que foi uma ironia, eu sei que foi uma brincadeira essa postagem, né? Mas o bissexual, ele pode durante a vida inteira nunca se relacionar com um outro gênero. Porque por questão dele, por querer uhum, dele, porque não aconteceu, porque não rolou, não se apaixonou e tudo mais. Então, ele pode estar só ligado a um gênero em termos de relações e mesmo assim ele ser bi. Ele não precisa sim. desse outro mito, né? Que você precisa experimentar os dois para você saber É outro mito. que Aham. é bi. Outro mito, né? Que você precisa transar com um homem, transar com uma mulher para você ver mesmo se você é bi. Não, gente. Né? Você sabe que você é hétero sem precisar ter experimentado outras coisas, né? Ou sem nem ter experimentado, você sabe que você é hétero, né? Então, por aí Uhum. vai. E isso que você disse é importante porque muitas vezes, sei lá, a pessoa na adolescência, iniciando, né, as suas vivências de sexualidade, por mais que a postagem seja uma brincadeira, uma ironia, a gente entenda a intenção, quem recebe, muitas vezes, dependendo da Aham. história de vida, ele pode comprar e isso acabar virando uma autorregra, né? Do tipo, ah, Sim. mas então Uhum. não sou Sim. dessa forma ou daquela forma por isso, porque tem Uhum. que Sim. sempre estar numa caixinha, sempre ser de um mesmo Uhum. jeito, né? Perfeito. E tá Muito bom. internalizado isso, né? Assim, ele te vai levando isso para frente e fica internalizado e Sim, lá na frente gera sofrimento, né? exatamente, porque a pessoa se apropria desse conceito, né? Sim. Por mais que a princípio é uma brincadeira. E aí eu estou Uhum. acompanhando aqui alguns comentários, agradeço o pessoal que está Uhum. acompanhando, e eu gostei de um comentário aqui, acho que é Vavá. Essas caixinhas atrapalham mais do que esclarecem. Elas são apenas Uhum. didáticas, mas o ser humano é múltiplo e cheio de possibilidades novas. Concordamos, né, Sim. Rodrigo? Sem Uhum. Sim. dúvida. Perfeito, né? Perfeito. Muito bom. E aí, se a gente for pensar, então, em bissexualidade, quando isso acontece com o homem ou com a mulher, questão de gênero, tem diferença quando é a mulher que é bissexual Hum. e quando é o homem que é bissexual? Tem essa diferença também? Eu acho que tem diferença na questão da sociedade, né? Uhum, Eu acho que tem diferença no como a sociedade vê, né? A gente vê, por exemplo, que tem um fetiche, às vezes, entre duas mulheres e dois homens, já que a gente tem essa cultura machista, misógina, dois homens, né, visto de outra forma. Então, vamos pensar lá, eu dou um exemplo, por exemplo, sobre filme pornô. Quando você vê um uhum, filme pornô que tem duas mulheres com um cara, elas se beijam, elas se chupam, elas fazem tudo, né? Geralmente, né? Não estou uhum. generalizando, mas geralmente essas mulheres se tocam, uma pega na outra e tudo mais. Tem muita Quando são, possibilidade. tem muitas possibilidades. Quando são dois homens para uma mesma, com uma mulher, né? Eles nem se tocam às vezes. Né? Eles nem. O máximo que eles fazem é quando ela tá fazendo sexo oral nos dois, é eles fazerem assim. Bem aquela coisa de amigo, assim, tipo, que de amigo Chega de aqui, copo, parceiro. né? Que chega Aham, aqui, parceiro. Eles aham. nem se tocam às vezes, né? Teve um paciente uma vez que viu um filme pornô que era muitos homens transando com uma única mulher teve um momento, todos estavam penetrando ela, né? Fazendo fila de penetração. E aí teve um momento que um deles foi fazer sexo oral nela. E aí o paciente falou que começaram a zoar o cara, dizendo tipo, pô, você tá botando a boca onde eu botei o meu pau, né? Ou seja, o Uhum. quanto tem essa diferença, talvez, para a sociedade, né? Eu acho que a sociedade, por exemplo, quando uma mulher tá num relacionamento lésbico, depois vai para um relacionamento hétero, às vezes é bem tranquilo, as pessoas associam aquilo como uma fase, tal, não sei o quê. Quando é um homem que está num relacionamento homoafetivo e vai para uma relação hétero, ele é muito criticado.
ele é muito olhado, olha, cuidado aí com seu marido. Seu marido uma Uhum. hora vai falar que ele gosta da coisa, né? Então, o passado bissexual muitas vezes para o homem é muito mais devastador. É claro que eu não estou falando que para a mulher isso também não aconteça, porque acontece também, tá? Uhum. Acontece, né? Mas é comum ter a troca entre as mulheres e com o homem, mesmo que tenha as meinhas lá na adolescência, né? Às vezes tocando poeta juntos, ou um toca um pro outro, tal, não sei o quê, ainda assim tem esse tabu. Ninguém pode saber, tal, não sei o quê. Então, eu acho que tem essa diferença nesse sentido para as mulheres. A sociedade, como que a sociedade está vendo. Mas isso Sim. tudo porque a sociedade ainda é homem precisa ser potência, homem precisa ser dominador e a mulher precisa ser submissa e Submissa. dominada. Então isso vai para o sexo, né? Se o homem Uhum. ele é não dominador, porque ele ficou com outro homem, porque ele foi dominado, opa, perdeu a guerra, porque eles têm essa cultura da guerra, né? Uhum. E tudo mais. Então acho que tem essa diferença, né? Enfim. É, e aí é uma guerra, pensando agora, assim, que é complicado a gente pensar que é uma guerra, né? Que poderia ser muito mais, Uhum. e que a gente Sim. entende assim, enquanto profissionais, do campo dos afetos, das trocas, né? Das Uhum. Sim. possibilidades, da cooperação, mas que, de fato, muitas vezes as relações entram nesse campo, assim, de disputa, de guerra, Uhum. de Sim. poder, como são, Exato. como tu falou, né? Como acontece no dia a dia para além da Sim. sexualidade, né? Nas vivências profissionais, nas vivências, enfim. E Muito o que bom. foge a isso está no lugar errado, né? Então, Uhum. tem um livro que eu sugiro sempre, que é o poder, não, o estigma de ser passivo sexual. E ele está falando de como mulheres e homens passivos, no sentido sexual, né? Sofrem o estigma, sofrem o preconceito, sofrem porque qual é o lugar, né, da mulher é esse, é a submissão. A mulher, né, como alguns vão dizer erradamente, mas a cultura é essa, de que a mulher, por ter um buraco, ela só pode ser penetrada, ela só recebe, né? Uhum. E, enfim, né? E alguém até comentou, né? Acho que foi a Vanessa de novo, né? Explorar o corpo um do outro. Calma aí que subiu. Explorar o corpo um do outro é permissão de entrega, deixar fluir a delícia e o desfrute da relação afetivo-sexual. São corpos cheios de energia e afeto, vivo, independente do gênero, sintam essa troca. Essa fala da Vanessa me lembrou uma professora minha que falava que gostava muito da palavra trepar para definir sexo. E eu também, depois que ela falou isso, eu nunca mais esqueci. Foi na época da faculdade. Ela falou que sexo não é encaixar certinho. Porque se for só encaixar certinho, ele perde, ele deixa de ser gostoso depois, né? Mas o trepar não, o trepar é isso, né? Assim, as coisas não se encaixam e se encaixam, e aí vão se encaixando depois não se encaixam de novo, e essa coisa toda, né, de Uhum. você não ter uma linearidade, né? Primeiro tem que ser o sexo oral, depois o sexo tal, e aí gozou, acabou o sexo, vão pro banho, né? Assim, o que é preliminar? Preliminar pode estar junto, né? Uhum. Pode ser tudo junto, ou seja, isso é sexualidade, né? Enfim. Né? E alguém teve alguma pergunta aí? Não sei se você viu. Eu Teve, eu acho que eu estava aqui perdi. resgatando, por isso que eu estou Ah, tá. anotando algumas coisas. Tem a seguinte Sim. pergunta: e sobre a afirmativa que todas as mulheres seriam potencialmente bissexuais? Acho que tem a ver um pouco Tá. com o que você comentou, se é diferente para um gênero e para outro ser bi, né? Eu acho que tem a ver com a cultura. A cultura vai colocar essa mulher como, né, como ser bi, porque tem muito do fetichismo do homem, né? Tem muito de tudo. E também da cultura, que talvez não tenha uma certa, dada isso, tem uma certa permissão a mais, Uhum, né? Por exemplo, em casa de swing, por mais que as casas sérias é a mulher que dita, é a mulher que vai ditar meio que a forma ali dentro dessas casas. Em algumas casas ainda há o fetiche de minha mulher, vou pegar uma outra mulher, porque o swing em si é troca de casal. Mas uhum, algumas casas confundem isso. E aí vai chegar lá um casal, um homem e uma mulher,
para procurar uma outra mulher porque é fetiche desse cara. E às vezes não é nem fetiche dessa mulher, mas Isso ela que eu tá ia ali, tá comentar. no E jogo, né? se é o contrário, né? Se a mulher que Sim. tem esse fetiche, não, geralmente Não, eu ouço jamais. da roda de amigos, não, como assim mais um homem? Aí Uhum. tem um pouco da questão do poder também e não do Tem, desfrutar, né? sim. E a gente não está dizendo para quando for abrir uma relação ou fazer uma homenagem, significa que os homens precisam ser tocados por outros homens. Não é isso, não é uma ideologia isso. O que a gente Não. está dizendo é que faça o que você gostar de fazer, faça o que você quer fazer. Mas a cultura é essa, né? É uma Uhum. cultura que vai falar sobre esse lugar, né, Isso. de que a mulher tá nesse fetiche, nessa questão do fetiche e o homem não, né? Uhum. E até para que haja esse consentimento ou não, seja para a mulher ou para o homem que queira fazer, a gente entender essa sensibilidade é importante, né? Ah, eu quero, não quero, eu vou Sim. fazer porque o meu marido quer, e aí, mas na verdade eu não queria, sabe? Mas é porque Aham. todos os homens com quem eu converso, eles também querem, então eu vou satisfazer o outro. Às Sim, vezes exato. há um preço muito alto pelaquilo que eu prefiro, né? Se a gente for Exato. comparar. Sim. Então é Sim. importante a gente entender o que está mais na estrutura social, o que é esperado, né? Rodrigo, como tu traz. Uhum. Isso mesmo. Perfeito. E lembrando que nem todo bissexual vai abrir relação, porque Uhum. ele pode ser monogâmico no sentido de que eu quero uma pessoa só. Né? A gente só deu exemplo aí do swing e tudo mais para ficar Sim, bem caracterizado como a cultura ela tem esse olhar em relação a homem e a mulher, né? E aí a Vanessa colocou, né? E o homem já leva logo pro pau, né? Como assim você quer outro pau? Sim, né? uhum. Assim, o quanto ele precisa ser essa coisa dominador. E isso é muito forte o tempo inteiro, né? Sim. A gente é uma cultura ainda, é uma cultura de alguém que tem um poder grande falando que tem uma filha porque deu uma escorregada, né? Ou seja, o quanto isso está apontando para a misoginia também, está apontando pro quanto essa mulher não pode ser vista, né? Exatamente. E aí, como ela comentou ali, né, quero outro pau e tal, de novo o que tu tinha falado de potência, às vezes tem essa muito presente ainda a questão da comparação, né? Ah, tu quer outro, aí Uhum. se o outro, como é que vai ser, né? Vai Sim, comparar com o meu desempenho, a questão de desempenho. uhum, sim, Muito bom. perfeito. Né? Show, gente. Muito bom esse papo aí, Rodrigo, para a gente poder desconstruir, né, Sim, algumas questões aí com relação à bissexualidade. Agradeço aí o pessoal que uhum, está acompanhando. Não sei se mais sim, alguém quer trazer outras perguntas. Acredito que a gente tenha comentado de todos, né, uhum, sim. que se expressaram aqui. Eu acho que ficou bem claro, né? Assim, eu fiquei pensando se a gente conseguiu abordar todos, até olhando aqui minha cola, mas eu acho que Aham. a A gente gente conseguiu tem um. abordar meio que tudo, né? Acho que a gente conseguiu falar. Tudo não, né? Assim, a gente tem milhares de coisas. Mas, e aí, rapidamente, já que a gente tem tempo, eu pensei numa coisa também. Por que que eu falo um pouco de invisibilidade? E teve um congresso, o Sinsex, que ia ter esse ano, foi cancelado. O nosso professor Oswaldo até entrou aí, né? Ai. Não sei se ele ainda tá, mas teve o Sinsex, o número um, foi em 2018, se eu não me engano. Uhum. É, eu apresentei um trabalho, um banner sobre bissexualidade. E o título do trabalho era sobre a invisibilidade B. Porque o que acontece? Muitos gays não querem se relacionar com lésbicas, gays e homens gays não querem se relacionar com bi, porque tem medo. E é legítimo esse medo, mas precisa ser trabalhado, né? Então, o Oswaldo tá aí, ó. Beijão pra Ah, ele. ele deu um tchauzinho É, para nós. o quanto essa invisibilidade passa por diversos, né? Porque não é olhado, não é visto nesse sentido. As pessoas elas não têm o cuidado de trazer isso tudo. Tanto que, se você. Eu fui pensar assim: o Breno me indicou um livro. O Breno também passou por aí pela nossa live. O Breno me indicou um livro que eu ainda não fui ler,
mas pouco tem livros com o título bissexualidade. Pouco tem. Né? A homossexualidade tem vários, né? Assim, algumas coisas tem várias, mas o título, tá? Eu não estou dizendo que não tem livro falando sobre bissexualidade. Tem. Mas no título não tem. Tem um que é um grossão assim, que eu não vou lembrar o nome, acho que é bissexualidade, eu tenho que procurar o nome. Como ele tá na minha casa antiga, eu não consegui resgatar ele. Então tem alguns sim, tá? Mas o que eu estou dizendo é como a gente precisa estudar o fenômeno. Porque senão ele passa batido, né? Ele passa e a gente não vê. Então tem uma invisibilidade no meio dos próprios gays, né? Não tem, são os preconceitos que a gente está quebrando. Né? É claro que alguns ainda vão ter dificuldade, então leva para terapia isso, né? E muitos bis também vão ficar escondidos de certa forma, né? Para não passar por isso tudo, tem tanto preconceito, né? Exatamente, e aí vem o sofrimento, né? E o nosso foco aí em saúde mental, em tentar, Sim. como você disse, assim, ainda é pouco falado, e é o que eu percebo também. Então, poder proporcionar essa live, trazer esse Aham. tema, né? Conversar sobre isso, para quem sabe aí as pessoas que estão nos acompanhando possam se sentir ajudadas e apoiadas ou compartilhar com alguém que elas percebam que Sim. talvez esteja aí sofrendo com relação à sua Uhum. sexualidade, né? A Sim. sua vida sexual, esteja aí às vezes em dúvida com relação a alguns conceitos, algumas vivências e Aham. né, que possa viver de uma forma mais plena e satisfatória, e se não estiver conseguindo, que se encoraje a procurar ajuda, né, Rodrigo? Porque às vezes Aham. realmente Sim. não é fácil quando a gente vai olhar ali a história da pessoa, tudo pelo que ela está Aham. Sim. passando, não contribui muito para essa vivência de fato, né? Sim. Perfeito, né? Aham. E até a Franciele Rodrigues, ela também é psicóloga. Percebo que Uhum. falta essa representatividade da bissexualidade, tanto no cinema, na TV, ó, as mídias, que as mídias influenciam, né? Aham. Sim. Novelas, então, debate É dessa interessante esse falta. comentário dela. Oi, pode falar, desculpa. E essa falta fomenta os mitos sobre o tema. Uhum. Uhum, sim. Não, é interessante essa fala dela, porque quando o Bi tá na novela, por exemplo, ele às vezes é colocado como confuso. E aí no Sim. final ele sempre fica com o parceiro ou parceira homo, né? Porque na a novela retrata ele como esse lugar, né? De e tudo mais. E aí tem alguns seriados, eu citei na outra live, um seriado chamado, eu não sei pronunciar, meu inglês é péssimo, mas é O Bom Problema, o nome do seriado, tá? Não tem na Netflix, não tem também coisa, é Good e aí o problema no inglês. Não vou usar falar. Lá tem um personagem muito interessante que trata essa bissexualidade de uma maneira muito legal, né? Que você vê que ele não tá confuso, é super empoderado dentro da bissexualidade dele, é monogâmico, tem uma série de coisas que a gente vai pensando dentro da sexualidade dele, e é um seriado muito bacana para se pensar, sexualidade de modo geral, tá? É um seriado que tem falado agora de racismo, um seriado bem Ah, legal, pena que não legal. tem na Netflix, não tem na Amazon, tem que Uhum. procurar aí na internet onde tem. Mas é isso, são poucos Isso aí, a pessoa, Good a True Carol colocou Looks. aí. Aham. Isso, é. A Carol. Isso. O seriado, ele vai tratar isso, e é essa fala mesmo que a Francine deu, né? Falta essa representação, falta essa representatividade, né? Assim, o bissexual está se vendo na tela, falta até referência, né? E Como que isso um que eu pensei, bissexual... porque eu pensei Hum? assim, enquanto mulher negra, né, o quanto foi sendo importante que agora tem essa representatividade nas mídias, Sim, e o bissexual, como a Fran disse, não tem, aí fica se achando é. um problema, não se identifica Aham, muitas vezes, né? sim, Muito bom. perfeito. Ô, Rodrigo, a gente está terminando, né, aqui, Isso. porque dá um medo do Insta logo Sim. nos cortar a fala. É. E que recado você Uhum, deixa aí para os nossos uhum, seguidores aí com relação à uhum. bissexualidade? O meu recado é abrir a cabeça sempre, é dar visibilidade. Se você não é bi, conseguir dar visibilidade a quem está ao seu redor que é.
se permitir também se conhecer e tudo mais. Então, que a gente possa juntos dar visibilidade para não termos a invisibilidade bi, assim como todas as invisibilidades a gente não quer que tenha, né? A Sim. trans e tudo mais. Então, a gente Uhum. acabar com a invisibilidade bi, acho que é muito importante, né? Então, esse é o recado, né? Obrigada, Rodrigo. Muito Nada. obrigada a todos que nos acompanharam também, que participaram desse Uhum, bate-papo tão importante. sim. E Obrigado a continuamos você. aí nessa Uhum, aceitação e nessa luta, né, pelo sim. direito das pessoas Isso aí. LGBTQIA+. Mais, mais. A Né? mais. Agora estou botando até o P, né? AP mais, né? Ah, é? Né? São muitas E letrinhas. muitas letrinhas. E o último recado é quem não me segue, me segue. Quem não segue a Ju aí, né? A gente está Isso aí. aí nessa troca, então, né, para vocês verem outras coisas que a gente tem produzido, tá bom? Sim, Obrigado exatamente, mesmo, tá? porque sexualidade é muito amplo, né, Rodrigo? Sim, sim. Obrigada. Nada. E depois da quarentena vem pro Rio, hein, Ju? Ah, tá. Gente, você vai fazer eu prometer assim, ó, em público? Tá bom, prometo. Sim. Beijo, querido. Beijão, tá? Obrigada. Tchau, Nada, tchau. tchau.